Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Há 6 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. Nesta edição do Agropapo aí, vamos falar aí sobre a importância aí das forrageiras, tanto na dimensão, enfim, no segmento da pecuária, quanto também aí recente avanço também na agricultura, o consórcio aí de atividades entre bovinocultura e também grãos, algodão e tudo mais. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o diretor-geral aí da Barenbrug, Álvaro Peixoto. Álvaro, satisfação por estar contigo no Agropapo, meu caro. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e um prazer poder levar um pouco mais do conhecimento sobre a forragicultura para aqueles seus espectadores, né? E o pessoal que não conhece muito da forragicultura no Brasil. Muito bem, meu caro. Bom, até para começar, eu queria que você pudesse dar um brevíssimo perfil aí da Barenbrug, enfim, uma parte rapidinha assim, mais institucional, assim, para todo mundo conhecer um pouco mais aí da empresa. Com prazer. Ô, Ronaldo, a Barenbrug é uma empresa holandesa, centenária, uma empresa que começou suas atividades em 1904 na Holanda. É uma empresa familiar, está na sua 4ª geração e hoje tem uma atuação multinacional, uma atuação já global, estando em 27 países. Não é uma empresa muito grande, mas figura entre as 15 maiores empresas de sementes do mundo e entre as 3 maiores do ramo de forragicultura no mundo inteiro, né? Somos a única multinacional hoje atuando no mercado brasileiro e estamos aqui no Brasil desde 2013 e colocamos nossa marca no mercado em 2016. Então, foi quando a gente começou, a gente é uma espécie de startup, vamos dizer, dentro da forragicultura brasileira, e o Brasil representa um mercado muito interessante, porque toda a história da Barenbrug foi formada em clima temperado. O Brasil é um dos pequenos negócios iniciais, né, de clima tropical. E o Brasil representa pouco mais de 90% de todo o potencial da forragicultura de clima tropical no mundo. Então, tem uma concentração muito grande. A gente conhece muito aí as espécies braquiária e pânico, né? São as principais utilizadas pelos produtores aqui no Brasil. E essas são, então, as espécies com as quais a gente trabalha também aqui na Barenbrug, com pesquisa própria, há que se dizer isso. Hoje nós temos o maior banco de germoplasma de pesquisa voltado para braquiárias e pânicos no Brasil, na verdade do mundo, o banco privado de germoplasma, e a gente tem aí um dos 3 mais importantes programas de pesquisa e desenvolvimento de forrageiras no mundo em tropicais. É bem interessante e motivador para nós aqui como profissionais desse setor. Sim, perfeito. Até emendando a tua resposta, justamente você falou da origem da Barenbrug, na Holanda, enfim, a Europa, agricultura, agropecuária, pecuária de clima temperado, né? E aí você já pontuou essa questão da pesquisa. Houve um processo justamente de fazer, vamos dizer assim, o que a gente costuma falar no dia a dia, uma customização, uma tropicalização da tecnologia para o uso na pecuária brasileira? Sim, todo o programa de pesquisa ele corre no Brasil. É um programa brasileiro mesmo. A gente teve uma parceria no passado com a Dow AgroSciences, que é a empresa que iniciou esse programa de pesquisa. A Dow, no passado, foi uma sócia da Barenbrug em nível global, ela foi acionista da Barenbrug, e depois que ela se uniu à DuPont e virou Corteva, né, a Corteva decidiu sair desse negócio, mas o programa já existia e ele já era compartilhado com a Barenbrug aqui no Brasil. Então, é um programa que sempre rodou aqui e que hoje é 100% brasileiro, né? Muito bom. E pegando aí a tua experiência, enfim, teu repertório dentro do universo aí da pecuária, como é que você observa justamente essa questão da absorção, vamos dizer assim, por parte do produtor rural, sobretudo aí o pecuarista, no entendimento de que ele, de fato, ele precisa cuidar bem ali do pasto dele, que é um item-chave, um item crucial aí para a competitividade no negócio, enfim, entender que, no fundo, o pasto nada mais é que uma lavoura, né?
e ele tem que ter, de fato, aí uma boa semente para estar construindo ali uma boa pastagem. Como é que você vê essa evolução nos últimos anos, Álvaro? Vamos lá, Ronaldo. É um tema meio desafiador, porque o produtor pecuarista, né, brasileiro, e o tradicional produtor, ele não é um produtor de olhar muito para a pastagem, para a qualidade do pasto. Em geral, existe uma cultura muito extensivista na pecuária brasileira, né? É uma pecuária de pasto extensiva, quanto mais pasto eu tiver, melhor, mas, em geral, muito pouco eficiente na sua produção de massa foliar e ganho de peso animal, né? Quando se fala em pecuária de corte, né? Pecuária para produção de carne. Uhum. Então, o produtor, em geral, ele olha primeiro para a genética, ele é muito preocupado em ter uma Ferrari, né? Ter aquela Ferrari, aquela genética muito boa, de um boi que vai fazer ganhar peso e tal, mas acaba se esquecendo ou deixando no segundo plano a produção de forrageira, que é o alimento desse animal, que é o ganha-pão dele, né? Sim. Então, o que a gente vem assistindo nesses últimos tempos é um avanço, sim, da pecuarista mais profissionalizado, que cuida desse pasto de um jeito diferente, seja pelas reformas mais frequentes, pelos cuidados de controle de plantas daninhas, manejo de pasto, por exemplo, e saber exatamente a hora de entrar com animais, a hora de sair com os animais, ainda é algo em evolução e são uma minoria ou uma menor parcela dessa população pecuarista que olha para isso com cuidado. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, a gente tem hoje no Brasil algo em torno de 175 milhões de hectares de pasto, e então é uma área imensa. Parte disso é de pasto nativo, parte disso é de pasto cultivado, e dentro do pasto cultivado, né, que é a área que nos cabe a olhar com carinho, né, porque é aí que a gente entra jogando no mercado, a gente hoje imagina que 40% dos produtores, somente 40% dos produtores, ou 40% dessa área, é uma área que adota a tecnologia na produção de forragicultura, Uhum. olhando como uma lavoura, como você falou assim, né? Com cuidado para que realmente sirva de alimentação para os seus animais. Então, hoje, a Barenbrug olha para o mercado brasileiro apenas para 40%, 45% do total do mercado existente. Isso porque tem os outros 55%, 60% do mercado, que é aquele estilo bem antigo, tradicional, de baixa qualidade, sementes de menor qualidade, e aí a Barenbrug se foca em apenas 40%, que é aquele produtor que dá atenção para a qualidade, Uhum. para uma semente de melhor qualidade, para uma genética diferente, tem uma necessidade de uma assistência técnica, né? Aceita a troca, conversa, consultoria, da gente chegar junto e tentar discutir sobre aquele negócio, aceita uma orientação técnica diferenciada, compra o tratamento de sementes que a gente acaba colocando, né, no pacote, né? A gente não vende só a semente, mas a gente vende a semente Uhum. tratada, com uma proteção extra para insetos, para fungos, né? Muitas vezes alguns nematicidas biológicos a gente tem colocado. Então a gente vai trazendo tecnologia com a intenção realmente de assegurar que o produtor tenha lá sucesso na formação da sua área, Uhum. né? Você tem uma aí. Uhum. Pode E completar, por favor. consequentemente maior produtividade de Uhum. produção de carne, né? Sim, Que é sim. isso que a gente olha. Claro. Bom, vamos dizer assim que, entre aspas, assim, tem meio oceano azul aí a ser desbravado, né? Vamos dizer assim. Agora, Com certeza. há um desafio, você acredita que esse percentual, essa categoria que ainda, vamos dizer assim, não ligou interruptor para a importância justamente de que o pasto seja construído, vamos dizer assim, é um mercado que pode se tornar em potencial, tem um desafio, vamos dizer assim, de evangelização com esse produtor? Tem, e é uma coisa muito legal, né? De forma geral, o agronegócio brasileiro ele vem se modernizando em diversas áreas. Começou pela área de produção vegetal, aí, com os grãos, e hoje o setor de proteína, de forma geral, passa por isso, com uma renovação muito grande, sucessão familiar acontecendo. Então, tem uma população jovem tomando conta do campo, né, das atividades do campo, e isso é muito positivo, porque esse jovem também traz uma facilidade na adoção de tecnologia, seja digital,
o acesso à informação, muitos, né, são formados na área, né? Então, você pegar hoje pesquisas aí diversas que rodam, muitos profissionais hoje que tocam fazendas profissionais, né, fazendas profissionalizadas no agronegócio brasileiro, em especial na região de Cerrados, na região centro-oeste do Brasil, são jovens de 35, entre 35 e 40 anos, né? Enquanto que o Sul já tem um pessoal um pouco mais, com a idade um pouco mais avançada, mas que os filhos estão entrando aí nessa sucessão familiar também. Então, esse é um perfil que colabora muito para a busca de uma eficiência maior, e a pecuária vai acontecer com a pecuária também. A gente tem ainda, a gente estava conversando há pouco, um movimento bastante interessante, né, dentro dessa área da produção de proteína animal, em especial a bovinocultura de corte, a entrada do produtor de grãos nesse ramo da pecuária de corte pela integração lavoura-pecuária. E isso é um movimento bastante interessante, porque faz do Brasil um lugar único, com uma capacidade incrível de ter a terceira safra, que seria a safra de boi, né? Você tem aí a safra de grãos, aí soja ou algodão, entra a safrinha, né, com o sujeito colocando a forrageira junto com o milho, e lá na frente ele acaba aproveitando aquela forrageira produzida no campo com o boi, né, colocando o boi para finalização ou para o pasto rodar mais um ano, dependendo da região geográfica em que ele tiver, do regime de chuva ou da necessidade que ele tem de formação de perfil do solo para a produção da safra principal, que é a soja ou o algodão. Então, assim, é um movimento bastante interessante, e o produtor rural agrícola, né, que está entrando nessa produção de carne, ele vem com um perfil já mais de tecnologia, né, de adoção de tecnologia. O agricultor, geralmente, ele já é, vamos dizer assim, um sujeito, entre aspas, mais de vanguarda, né? Mas ele aceita melhor, vamos dizer assim, a novidade, vamos dizer, né? Exato. E tem um fator aí que nós estamos vendo nesses recentes, né, Ronaldo, que é o preço da carne no patamar que está, né? Então, hoje o produtor, com o preço da arroba acima de R$300, ele consegue ter uma rentabilidade bastante interessante, e aquele produtor que conseguiu enxergar que, se ele for mais eficiente, ele consegue fazer mais dinheiro, ele consegue aumentar a rentabilidade dele. E, para ser eficiente, ele precisa fazer investimentos. E um dos grandes investimentos, né, além da genética, é fazer um investimento numa boa pastagem, para que ele consiga ter um suporte da carga de animais ali e conseguir produzir mais carne em menor área plantada, em menor área de pastejo. Esse é o grande desafio da pecuária brasileira. A pecuária brasileira ainda tem números que estão em torno de 1 UA por hectare, né? Para quem não sabe, unidade animal é mais ou menos 450 quilos, né? Então, a taxa de lotação baixa, produtividade baixa, e o desafio é você conseguir produzir mais do que essas 1 UA por hectare. Então, se a média brasileira é 1, e a gente tem produtores de alta tecnologia conseguindo 8, 9, 10 UAs por hectare, né? Então, tem um espaço imenso aí para a gente conseguir trazer a melhor eficiência na atividade. Né? E esse é o nosso papel, né? Conseguir colocar híbridos, materiais que deem suporte para essa carga animal no pasto. É esse o nosso trabalho. Sim. Até também, obviamente, pensando, claro, na parte do negócio em si, da atividade individual de uma propriedade, do negócio rural, e também considerando a questão de que a pecuária, vamos dizer assim, a pasto, é um dos grandes diferenciais, no fundo, da atividade brasileira em relação à pecuária desenvolvida em outros países, né? Acaba sendo um trunfo nesse sentido, por questões até de ser mais amigável com o meio ambiente, né? Sequestro de carbono, enfim, tudo mais, né? Com certeza. Tem um papel fantástico, uma imagem muito boa. Infelizmente, a gente tem ouvido mais coisa ruim do que coisa boa sobre a pecuária brasileira. Muita gente querendo dizer que o desmatamento da Amazônia vem por conta do avanço do pasto sobre a Amazônia. Na verdade, não é bem assim. Produtores que são profissionais não abrem áreas novas sem
ter licença ambiental, sem seguir adiante. E nós temos aí áreas de pastagem, né? Grandes áreas de pastagem degradadas, que têm oportunidade de serem transformadas de novo. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental. O Brasil tem um boi verde, né? O Brasil tem uma capacidade, vamos dizer que 95% da nossa população de bois, né? São só 5 milhões de bois em confinamento no Brasil, né? Nessa ordem, 5 milhões e meio para 6, alguma coisa assim. O restante, né? Que são outras 170 milhões de cabeças, estão no pasto. E esses animais estão sendo realmente produzidos numa área onde a própria emissão de carbono ela é muito baixa, na verdade ela é negativa, né? Você tem muito mais plantas forrageiras ali capturando, sequestrando carbono do que os animais, vamos dizer, produzindo carbono para o ambiente. Então, realmente uma atividade extremamente sustentável e o Brasil pode ser muito melhor do que ele já é hoje, se a gente parar para pensar sobre o ponto de vista de uso de tecnologia e manejo, em especial, de pastagem. Né? Você citou num ponto, vamos dizer assim, crucial, que é essa questão das pastagens degradadas, né? Existem inúmeros estudos apontando aí, vamos dizer, sei lá, 30 milhões de hectares, algo nesse sentido. E aí, considerando até esse ponto muito importante que você falou, essa integração com a agricultura também, você acredita que o uso de boas sementes forrageiras pode ajudar justamente a recuperar essa pastagem que está degradada e fazendo essa integração com a agricultura e tudo mais? Vamos dizer assim, um mercado em potencial nesse sentido? Extremamente importante e o papel da forrageira é fundamental aí. A gente tem aí, por exemplo, uma capacidade da forrageira, né? A forrageira tem, em especial a braquiária, ela tem uma formação radicular, né? A formação da raiz, ela vai para lá de 2 metros de profundidade. E é aí que está a grande graça de se usar a forrageira braquiária em especial nas nossas nas reformas de áreas degradadas, né? Ou na recuperação de áreas degradadas. Porque, primeiro, um dos grandes desafios é recuperar o perfil de solo, a gente conseguir fazer um retorno da capacidade física e química do solo aos níveis de produtividade, de elevar a produtividade da soja que será plantada ali, ou do milho, ou do grão, enfim. Então, a forrageira tem esse papel, que é o de trazer um pouco mais de fixação de nitrogênio, fixação de carbono e outros nutrientes no solo, além da formação da melhoria da capacidade física do solo com matéria orgânica que se vai formando ali. A forrageira tem um papel muito importante de acelerar, né, a recuperação dessas áreas à medida em que se tem um bom manejo. Né? Uhum. Então, não tenho dúvida nenhuma que uma agricultura de alta tecnologia hoje é impensável, né, nesse país nosso, tropical, que é a agricultura tropical mais avançada do mundo, é impensável não ter a forrageira dentro do sistema de produção, seja em áreas degradadas ou em áreas que já estão em produção, em alta produtividade, como a gente tem hoje no Mato Grosso, Goiás, Bahia e etc. Né? Eu acho que a forrageira passa a ter um papel primário, né? Muitas vezes ela é olhada de um jeito secundário, né? Uhum. Mas ela faz parte de um sistema que ajuda a manter a sustentabilidade da produtividade. Sim. Agora, nessa jornada aí, é inegável, a gente tem, acho que talvez o desafio maior estrutural que tem inexoravelmente, a questão das mudanças climáticas, né? Como é que justamente a pesquisa, a inovação, desenvolvimento aí de novas sementes para forrageiras tem se atento a isso, justamente para criar, vamos dizer assim, tecnologias mais resilientes, vamos dizer? Sim, a gente tem um desafio bastante grande, que primeiro agora, a gente está com um projeto bastante focado aí em tentar entender um pouco mais o quanto as nossas forrageiras conseguem capturar mais de carbono da atmosfera e fixá-lo de volta, né, sequestrar para fixação no solo. Então, esse é um desafio que a gente tem.
Mas quando a gente para pensar que um dos nossos desafios é aumentar a capacidade produtiva do produtor, ou seja, botar materiais do campo que suportem a carga animal, isso é aumento de eficiência. Isso quer dizer, a gente tem um papel aí bastante grande em diminuir a área desmatada, não há necessidade disso mais, é conseguir aumentar a produtividade em volume por hectare ou por metros quadrados, ter mais carne ou mais leite produzidos em áreas menores. Então, isso tem um papel muito importante na sustentabilidade, né, no aspecto de preservação ambiental, além do aspecto econômico, obviamente, né? Mas, do ponto de vista de sustentabilidade, eu não tenho dúvida alguma, Ronaldo, que a forrageira tem um papel, joga um papel, assume um papel fundamental para aquele produtor que quiser um dia, e a gente vai chegar lá, até tem um estudo da McKinsey recente, que apenas 3% de produtores brasileiros entendem o que é o mercado de crédito de carbono. Uhum. Então, imaginando que, diante do cenário, né, e do protagonismo que o agronegócio brasileiro tem, o mercado de crédito de carbono é algo que está aí, né? Está batendo a porta, e aquele produtor que tem a forrageira dentro do seu sistema, ele vai conseguir fazer uso desse mercado em pouco tempo. Eu creio que eu acho que é um ramo, é um negócio a mais para que a gente possa trazer um pouco mais de sustentabilidade quando você pensa na balança, né, no equilíbrio dessa balança de carbono no mundo como um todo, porque o sujeito que está produzindo lá na China, né, ele vai ter que comprar crédito para poder. E quem é que vai produzir vai gerar esse crédito? Vai ser o produtor brasileiro, que é uma das potências no agronegócio global e é onde a gente tem a maior produção de forrageiras, vamos dizer, do uso de forrageiras de forma geral em área, né, no mundo inteiro. Sim, sim, Então, que é justamente tem muita oportunidade. a monetização do ativo ambiental, né? Exatamente. Esse é o ponto. Tem muita oportunidade. Acho que é um desafio muito grande. A gente tem muita coisa para desenvolver no nosso país quando a gente olha a forragicultura. Ela vai muito além do pasto, sabe? Ela vai muito além vamos dizer, daquela cultura, daquele cultivo que alimenta o animal. Ela vai para o lado também da melhoria da qualidade do solo, da saúde do solo, porque junto você acaba melhorando a biota do solo, tem uma série de coisas que a gente consegue colocar junto, né? Tratamentos biológicos juntos que vão ajudar essa colonização de novos fungos, bactérias, etc., ali, que ajudam na decomposição e etc., assim como também nessa parte que a gente acabou de comentar do carbono. Então, assim, vamos dizer, como você comentou há pouco, um oceano azul, né? Um oceano azul, uma coisa gigante de oportunidades. Muito bem, meu caro. Já um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e pedir a gentileza, enfim, se você quiser deixar algum contato aqui para a nossa audiência, o espaço está aberto. Obrigado. Se o pessoal tiver interesse e quiser visitar nossa página na internet, www.barenbrug.com.br, tem novidades lá, materiais novos, coisas que nós estamos lançando, sempre tentando levar um pouco mais de informação, que não é só sobre sementes, nem sobre genética nova, mas tem ajuda, informações sobre manejo, troca de experiência, testemunhais de colegas e produtores que hoje utilizam nossa tecnologia. E a gente está à disposição de todos. É sempre importante dizer que, apesar da gente ser uma multinacional, a gente hoje tem um investimento muito grande no Brasil e acredita muito no agronegócio brasileiro, com esse protagonismo todo que existe aqui. Então, a gente está à disposição do produtor. Muito bem. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV da internet do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.